Capítulo do Tratado das Tentações. As vantagens das tentações. Não encaramos as tentações sob o seu verdadeiro ponto de vista. Daí vem o entristecimento ou entristecer-nos tanto com elas. Só prestamos atenção ao perigo, a que elas nos expõem ao mal, a que nos levam, mas não pensamos nas vantagens que delas podemos tirar, nos bens espirituais que elas podem proporcionar-nos. Esta ignorância ou esta falta de reflexão é a causa do pouco proveito que nelas achamos. As reflexões seguintes servirão para nulas fazer suportar mais pacientemente e dar-nos-ão mais facilidade para vencê-las. As tentações podem empenhar um coração na prática das virtudes mais sólidas e fazer-lhes adquirir grandes merecimentos para o céu. Bem grandes consolações é poderdes tirar dos próprios inimigos que vos atacam as vantagens eternas e poderdes fazê-los servir à vossa felicidade. À vista do tamanho, bem não pode deixar de animar uma alma no combate. E um motivo que nos propõe o apóstolo São Tiago, considerai um motivo de alegria quando fordes atacado de diferentes tentações, quando fordes postos em diversas provações, sabendo que estas provações em que vossa fé é posta produzem a paciência e que a paciência dá a perfeição às obras. O homem reflete um pouco sobre si mesmo, conhece-se pouco, evita examinar-se a fundo, com medo de achar em si defeitos de que o amor próprio teria de curar. Toda a sua atenção dedica-se, pois, naturalmente a paliar aos seus próprios olhos os seus vícios, a salientar suas boas qualidades. Desta conduta tão pouco sábia é que vem esse amor próprio, tão delicado, tão sensível e tão subtível, essa vã estima que ele tem de si mesmo. Essa presunção que expõe a tantos perigos, essa vaidade, essa preferência que ele se dá sobre os outros. O orgulho, fonte de todos os males, cega-o sobre a sua miséria, sobre os seus defeitos, sobre as suas quedas, sobre as suas fraquezas. As próprias pessoas que se aperfeiçoam à piedade nem sempre estão isentas dessa vã complacência tão natural, de uma alma que se nutre das suas virtudes e que procura a distinção e a estima. E um princípio de orgulho, e de vaidade que as leva aos seus próprios olhos e que as enche de si mesma, que as faz contar com as suas próprias forças e que as mantém numa segurança temerária e perigosa. Veneno sutil que muitas vezes infecta as ações mais santas em aparências. As tentações são um remédio soberano para esse mal tão perigoso e para as suas consequências funestas. Elas desvendam ao homem todo o seu coração, faz-lhe conhecer tal qual e quando está entregue a si mesmo, sem que ele possa ocultá-lo ou disfarçá-lo a si mesmo. Ao clarão desse triste facho, ele vê todas as misérias desse coração, todas as fraquezas, toda a corrupção, atacado alternativamente por diferentes paixões, de inveja, de ciúme, de ódio, de vingança, e por outras ainda mais baixas e mais vergonhosas.
Ele vê no seu coração o germe de todas aquelas que arrastaram o homem às maiores desordens, e facilmente se persuade que há naturalmente nada tem acima deles. O primeiro efeito que essa visão produz numa alma cristã é inspirar-lhe a humildade e proporcionada à miséria em que ela se acha. Ela só vê em si motivos de humilhação e de desprezo. A estima que lhe poderia conceder a si por algumas boas qualidades que vislumbra no seu coração. Logo é abatida por essa crusma de más inclinações contra as quais é obrigada a lutar incessantemente. Ela é aos seus próprios olhos o que seria aos olhos dos homens. Se o seu coração, com todas as suas paixões, lhe fossem desvendado, já não tem por si mesma senão os sentimentos de um desprezo cristão, que a humilham diante de Deus e que fazem cessar de sua parte toda a pretensão diante dos homens. Que vantagem uma alma não tiraria desse conhecimento sustentado pelo espírito de religião? E ela, afligida, sofre, submissa à providência, pensa, mesmo assim, Deus ainda a poupa e não a trata segundo a corrupção do seu coração. E é consolada, recebe benefícios, então adora a bondade do seu Deus, que se digna de tratá-la tão favoravelmente. O contraste entre a sua indignidade e a bondade divina excita-lhe no coração a mais viva gratidão, faz nascer nele os sentimentos do amor mais perfeito, na convicção de que está de ser digna dos bens que recebe, de só os dever uma misericórdia infinita. Ela aperfeiçoa a sua humildade a essa virtude tão necessária e o recurso de tantas virtudes. Uma alma a quem as tentações fazem conhecer toda a baixeza do seu coração sente diante de Deus a mesma confusão que sentiria diante dos homens, se fosse por eles conhecida. Confusão salutar que a esperança sustenta. Assim, sendo guiada pelo Espírito Santo de religião, ela já não se irrita contra o proceder das criaturas. A seu despeito, por mais duro e por mais desagradável que ela possa ser, a luz da fé faz-lhe ver que ela merece ainda mais desprezo do que é testemunhado. O que, se as pessoas não levam ainda mais longe esse desprezo, é que não a conhecem tal como ela é no fundo, e que a caridade lhes oculta mesmo uma parte quando daquilo que aparece exteriormente. Será preciso, mas para lhe fazer perder para sempre toda a vã estima de si mesma?